E aí pessoal, tudo bom aqui de novo? Hoje eu quero falar com vocês sobre Vim, VI ou Neovim, Nilvim. Esse vídeo na verdade vai para o colega meu, Juan. Estou tentando convencer o Juan a usar o Vim ou o Nelvim, né, o Nilvim. O Juan usa especificamente o Windows, então nesse vídeo aqui nós vamos estar utilizando o Windows. Estou numa VM, vou usar uma VM limpa, sem nada, como se você tivesse acabado de fazer a primeira instalação de um Windows 11. E eu quero mostrar como é fácil você instalar o Vim e utilizar, dar os seus primeiros passos com o Vim. Eu não quero aqui explicar a diferença de VI, Vim, Vim, por que eu mudei ou por que você deve mudar, nada disso, tá? Eu só quero mostrar para você que caso você queira utilizar, você pode fazer a instalação dele, o que você tem que levar em consideração e você aprender a usar ele da maneira mais básica possível. Eu particularmente recomendo você usar ele, o Vim ou o Nelvim, de maneira crua, bem simples, durante um tempo, né, para que você possa se acostumar com o básico dele. Depois você aprende a configurar e utilizar umas configurações mais completas. Eu, por exemplo, uso o Lazy Vim, né, uma configuração aí padrão que a gente tem na internet, bem legal. Mas inicialmente é interessante que você aprenda a utilizar antes de aprender a customizar. Então o Vim ele pode ficar tão completo quanto o que você precise. Mas se você não souber fazer o mínimo com ele, né, aí você não consegue tirar proveito. Aí você começa a utilizar uma configuração aí completa, e depois você não sabe usar, se perde com os atalhos e estraga os seus arquivos, acaba tendo uma experiência bem ruim. Então aqui, para o Juan e para todos aqueles que querem aprender a usar o Vim, dar os seus primeiros passos no Vim, e particularmente usando o Windows, né? Depois você vai ver que não tem muita diferença, mas aqui inicialmente para quem usa o Windows, nós vamos instalar, nós vamos utilizar de maneira bem básica, dar os primeiros passos com o Vim. E aí, minha recomendação é você fazer isso por um tempo, depois que você estiver acostumado, você dá os próximos passos. Aí você pode se tornar um especialista em Vim, você pode desenvolver os seus softwares com o Vim, beleza? Então vamos lá para a tela para a gente aprender esse básico do Vim. Espero que você goste, espero que você se sinta motivado a utilizar. E fazendo aqui uma ligação, né, para aquele que quer ser desenvolvedor sênior, que pretende ser desenvolvedor sênior, você é obrigado a usar o Vim, o VI ou o Emacs, algum desses editores. Não é obrigado, mas eu particularmente recomendo. Se você não consegue utilizar uma ferramenta como essa, você deveria, porque você vai aprimorar suas habilidades, principalmente a usar mais o teclado do que o mouse. Esse daí é uma recomendação para qualquer desenvolvedor sênior profissional. Então, mesmo que você futuramente não goste, você tenha outras preferências, mas o simples fato de você aprender a usar, né, estar pronto a usar, isso vai te trazer um benefício muito grande, tá? Então, assim, minha recomendação para o Juan, para aqueles que querem aprender um pouquinho, para aqueles que querem se tornar desenvolvedores sênior profissionais, use o Vim e esse vídeo aqui vai te ajudar a dar os primeiros passos, tá? Talvez lá na frente nós façamos outros vídeos aí, mas o objetivo aqui é só dar os primeiros passos, beleza? Vamos lá para a tela. Então vamos, pessoal. Estou aqui com a minha instalação cruazinha do Windows 11. Você pode acessar o Nilvim ou Nelvim aqui no github.com/Nelvim. Você tem aqui um link do site e você tem o repositório de código do Nelvim. Você pode procurar nelvim.io. Eu não vou explicar, obviamente, tudo sobre o Vim aqui, eu entendo que você já quer usar, você já pesquisou um pouquinho, então, se você quer saber um pouco mais, você acesse as documentações aqui no site e tem muito material para você na internet, disponível para você na internet, tá? Basicamente aqui, se você vier nas instruções de instalação, ele vai te mandar, né, para o próprio repositório no GitHub, né, que é a mesma coisa se você estiver aqui diretamente no repositório.
você tem aqui as instruções de instalação, né? Para Windows, Mac, Linux e vários sabores, né? Aqui nessa opção, se você clicar em Manage Packages, ou seja, gerenciadores de pacotes, você cai lá no mesmo local, né? Esse arquivo install.md. E aqui você tem várias instruções, né, para você instalar. A recomendada no Windows é essa aqui, ó, usando o Winget. Inclusive, se você ainda não se acostumou, se você quer desenvolvedor e ainda não utiliza o Winget aí no Windows, você está perdendo tempo, tá? Então, eu recomendo demais. Talvez lá na frente, se vocês acharem interessante, nós podemos falar um pouquinho especificamente sobre isso. Então, aqui, usando o Windows 11, o Winget já está disponível, né? Ele já está disponível aí para você, normalmente. Aqui, então, eu não fiz nenhuma customização. Basicamente, é o terminal. Então, eu estou usando o Windows Terminal aqui, não o CMD, o console, né, padrão, né? Também recomendo demais. Eu acho que depois você tem que fazer um vídeo mostrando como que cada um pode configurar o seu Windows da melhor forma. Então, para desenvolvedor, é interessante você usar algumas recomendações, né? Tipo, aprender a usar o Winget, usar o Windows Terminal. Recomendo demais você se acostumar com o PowerShell, não com o PowerShell que vem padrão ali com o Windows 10 ou anteriores, mas o PowerShell Core. Então, você pode se preparar para você ter uma experiência ótima aí com o desenvolvimento de software no Windows, né? E principalmente para você que usa Windows, Mac, Linux, você precisa de uma experiência aí mais uniforme, né? O máximo possível. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer. Vamos lá, então eu estou utilizando aqui o Windows Terminal com o PowerShell, configuração que não tem nada. Eu não tenho o VI. Eu não tenho o Vim. E eu não tenho o NewVim, o NeoVim. Nenhum deles aqui está instalado. Então, o que eu vou fazer? Winget, lá no site, você pode pegar aqui diretamente a instrução, copiar e colar, né? Winget install neovim.neovim. Mas, se você quiser, pode fazer uma busca por NeoVim. Se você tiver esquecido, só busca rapidamente. Ele vai te mostrar aí alguns pacotes que tem disponível, né? Então, você tem vários disponíveis. E como a gente pode ver aqui, ó, neovim.neovim, que é justamente o que ele recomenda aqui pra gente, beleza? Então, Winget install neovim.neovim. É o pacote aí oficial do NeoVim para Windows. Feito isso, instalado com sucesso, óbvio, né? Se eu tentar instalar ele aqui e usar ele aqui diretamente, ele não vai funcionar porque precisa atualizar o pé. Então, só vou abrir aqui uma nova aba, fechar aquela anterior. Então, agora eu tenho o NVim, que é um NeoVim, meu editor de Vim aí no Windows. Então, olha só que legal. Está aí disponível o NeoVim. O que eu vou fazer aqui? Vou aumentar um pouquinho o nosso terminal. Já que meu teclado está usando o teclado. Aumentar aqui a fonte, eu acho que vai ficar legal. Tem alguma coisa aqui no diretório. Eu vou criar um diretório aqui. Só criar um diretório aqui vazio com nada para que a gente possa começar a brincar. Então, assim, quando você for utilizar o Vim aqui no terminal, então o comando é o NVim, NeoVim, ok? NVim. Ele abre o Vim puro, né? Então aqui você tem as instruções, né? O link lá para você acessar e tudo mais. E a primeira coisa que você tem que aprender quando você usa o Vim é sair, né? Muita gente entra no editor e não consegue sair. A gente vai falar, eu vou falar só do básico para você aprender a utilizar ele aqui, mas o que você tem que fazer? Quando você entra no Vim, você está no que a gente chama de modo normal do Vim.
é isso aqui, é a visualização para você acessar o que está escrito ali na tela, no seu arquivo, no buffer do seu arquivo, você, né, ir na próxima página, próxima linha, voltar, né, fazer o seu scroll ali, ler, né, basicamente isso é um modo normal, o que você faz com um arquivo. Aí tem os outros modos, né, o modo de inserção, o modo visual e o modo de comando. Então a gente vai falar sobre essas questões dos modos, essa é a primeira coisa que você tem que aprender. Mas antes de aprender, na verdade, sobre os modos, você tem que aprender a sair, para você pelo menos abrir o Vim e fechar, tá? Então nós vamos entrar no modo de comando e executar o comando de sair, tá? É isso, é basicamente você dar um quit para você sair. Como que você sai do Vim? Execute o comando quit ou quit, né? Para você sair. Então, como que eu entro no modo de comando? Eu digito o 2 pontos, que é esse item aqui, ó, 2 pontos. O que ele está sugerindo aqui, para que você tenha algumas informações, digite 2 pontos help, help nvim. O que isso quer dizer? Execute o comando help nvim, execute o comando check help, execute o comando que é um alias para quit. Aqui ele está dizendo, ó, type 2 pontos que, ou seja, comando que, enter, para sair. É isso que a gente vai fazer. Então eu vou no modo normal que eu estou, 2 pontos que, e dou um enter. Pronto, saí do Vim. Então agora você já sabe, nvim, você entra no Vim, 2 pontos que, você sai do Vim. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer, que você tem que aprender quando você usa o Vim. É isso. Mas às vezes, né, as pessoas se perdem, elas entram e ficam tentando digitar o que e na verdade não conseguem, porque ela digitou um outro comando sem querer, uma outra tecla sem querer, e ela saiu do modo visual, do modo normal, aí por isso que às vezes ela não consegue. Por exemplo, eu vou entrar no nvim, fica de olho aqui embaixo, ó. Aqui não tem nada escrito, né? Mas assim, eu vou digitar um i, eu vou entrar no modo de inserção. Aí olha só que legal, mudou. Agora ele está dizendo que eu estou no modo insert, no modo de inserção. Então se eu tentar, por exemplo, aqui digitar 2 pontos que e um enter, que seria para sair, ele na verdade lá em cima ele está digitando, né? 2 pontos que, enter, 2 pontos que, enter, qualquer coisa. Ele está no modo de inserção, ele está digitando. Então o 2 pontos que aqui não funciona. Muitas vezes a pessoa entra, sem querer, ela entra no modo de inserção e ela não consegue mais sair. Então, aqui, na verdade, você fica alternando entre os modos. Então, no modo de inserção, é como a gente está aqui agora. Como é que eu faço para voltar? ESC. Você aperta ESC no seu teclado. Observe que aqui ele voltou. Então, se eu pressiono I, ele entra no modo de inserção. Se eu pressiono ESC, eu saio do modo de inserção. Sair do modo de inserção é voltar para o modo normal. Entende? Então, na verdade, você fica entre vários modos e volta para o modo normal. Por isso que é bem comum, às vezes, né, talvez por mania, ou porque às vezes a gente tem um teclado que não está tão legal, ou às vezes a gente não tem aquela precisão a pressionar uma tecla tão facilmente, você vai, às vezes, pressionar o ESC várias vezes. Ó. Às vezes a gente está aqui, só por garantia, né? Você pressiona o ESC várias vezes. Então, esse pressionar o ESC ou várias vezes o ESC é simplesmente você entrar no modo normal. Às vezes você está na dúvida e vai digitar o comando e você não sabe, né, em que modo você está, ou você só não está olhando ali para baixo. Então, sempre que você vai digitar um comando, por padrão você pressiona o ESC ou o ESC várias vezes e digita o comando. Então, se eu estou aqui no modo de inserção, eu saio, aí eu consigo digitar 2 pontos que, enter. Uau! Ele não me deixou sair. Por quê? Porque eu comecei a digitar um texto e estou aqui no buffer, ele está falando que eu não salvei nada desde a última alteração, no buffer no name, né, que é um buffer sem nome, que é esse buffer que ele libera para mim. E agora, o que eu faço? Se eu pressionar ESC, eu volto, né? Então, tipo, que dentro sair, ele não deixa. Por quê? Porque eu tenho conteúdo não salvo. Então, ele não vai deixar eu sair, a não ser que eu salve esse conteúdo, né? Se eu salvar esse conteúdo, ele vai deixar. Ou o que eu quero, na verdade, é descartar, né? Então, eu só estava digitando sem querer,
sem querer eu entrei no modo de edição, comecei a digitar, acabei foi estragando o arquivo que eu tinha, então eu quero sair, tá? Então, como ele não deixa eu sair sem salvar, eu posso dizer que eu quero sair e descartar tudo. Então, o que eu vou fazer? Que e um sinal de exclamação, tá? Para eu forçar a saída, mesmo que tenha algum conteúdo aqui sem salvar. Então, pronto, ufa, saí. Legal? Então, assim, entrou no new vim, command Q para sair, eu posso digitar o quit mesmo, né? Não precisa ser o que é só uma abreviação. Ou, caso eu tenha salvo alguma coisa, que eu tenha digitado alguma coisa, que exclamação, e eu saio. Na dúvida, você pode acostumar sempre a sair, caso você só queira sair sempre descartando tudo que fez, que exclamação. Pronto. Agora você já sabe entrar no vim e sair do vim. Esse é o básico do básico. Aí, o que a gente pode fazer aqui? Agora você pode começar a criar os seus arquivos, né? Então, por exemplo, eu vou entrar aqui no vim e vou entrar no modo de sessão. Já vou falar sobre os modos, tá? Eu vou digitar alguma coisa aqui. Este é meu... Legal. Digitei alguma coisa. O que eu quero fazer? Nós temos vários comandos, né? Depois eu vou te mostrar como que você busca ajuda no Vim, você vai ler a documentação, seja aqui no próprio Vim, que ele já vem com a documentação toda embutida nele, quanto lá no site do meu Vim. Aí você vai aprender os comandos. Aí a questão é, com o tempo, você vai decorar os comandos, os comandos mais básicos, e você vai aprender a editar arquivo, por exemplo, criar seus arquivos, navegar e fazer o que você precisar basicamente com eles. E depois você vai aprendendo mais e mais comandos, e depois você aprende atalhos, e depois você customiza, aí você tem uma experiência fantástica com o Vim. Por enquanto, eu só quero fazer o básico do básico. Então, eu digitei alguma coisa aqui, saí do meu modo de sessão, estou no meu modo normal, vou digitar o comando. Olha só, quando eu write, né, escrever, às vezes eu esqueci qual é o comando, eu digitei parte dele, eu posso usar o tab, tá? Quando você esqueceu o comando, sei lá, que, eu não lembro qual era, pressiona tab e aí ele te mostra, ó. Se você continuar pressionando tab, que all, quit all, e ele fica alternando, tá? Então, por exemplo, W era alguma coisa com write, aí eu posso usar isso aqui para, esse aqui, ó, write, para escrever. Vou dar um enter. Só que eu não informei aqui embaixo, ó, no file name, sem nome de arquivo, porque na verdade os comandos têm parâmetros, você vai acostumar isso com o tempo. Então, na verdade, o write, vou usar o tab para me ajudar, meu primeiro arquivo.txt. Eu tenho que dar um nome pro meu arquivo, entendeu? É isso que ele me pede para que eu faça. Pronto, dei enter, legal. Agora, antes aqui estava no name, né, o nome do buffer, agora tá meu primeiro arquivo.txt. Então eu escrevi um texto e salvei. Escrevi, né, o write. Eu digitei e gravei esse texto. Então eu vou sair. Agora nós já sabemos que é o quit. Agora ele não vai mais reclamar, porque como eu gravei, né, ele não reclama. E aonde foi parar aquele meu arquivo? Aqui, ó. O local onde você abriu o Vim é o local padrão para você gravar, entende? Se você digitar aqui, deixa eu ver se ele vai deixar outro arquivo, sair do modo de sessão, write, aí eu posso colocar, eu coloquei só o nome, eu posso colocar o caminho completo também, e aqui o tab também funciona, tá? User outro arquivo.txt. Então eu coloquei o caminho completo, vou dar um enter, ele também funciona. Vou sair, óbvio, se eu listar,
ele não está aqui porque eu estou nessa pasta, né? Eu salvei ele diretamente na minha pasta aqui de fora, né? Só para por via das dúvidas, tá aqui meu outro arquivo, tá? Mas eu vou ficar aqui nessa pasta o tempo todo para facilitar. Outra coisa que você pode fazer com o Vim é, quando você entrar no Vim, você pode ir lá buscar aquele arquivo que você quer que está em algum lugar e você trazer para a edição, tá? Entrei, não tem nada, então eu vou pegar aquele meu arquivo que eu acabei de salvar, aquele outro arquivo que eu deixei direto na minha pasta. Então eu posso usar o comando edit. Como que é mesmo? Não lembro, tab. Edit. E eu coloco o nome do arquivo. Aí lembrando que eu estou dentro da pasta lá, nvim, que está dentro da minha pasta do usuário. Então eu posso colocar o caminho completo, outro arquivo. Se eu daqui só dar um tab, ele mostra para mim, né, todos os arquivos disponíveis, né? E você vai usando o tab, né, para você chegar onde você quer. Aqui o outro arquivo. Se eu der um enter, pronto, ele trouxe o arquivo para que eu possa editar. Aí aqui, né, você entra no modo edição, blá, blá, e faz as alterações que você quiser, né? Tipo, trabalha com seu arquivo, ok. Eu editei, né? Você viu que eu alterei aqui. Aí funciona da mesma forma. Voltei para o modo normal, comando Q, ele vai criticar porque, apesar de eu ter iniciado em um arquivo que já existia, eu alterei o conteúdo dele. Mas eu não disse que é para salvar ou para descartar, né? Aí eu posso fazer aquela mesma coisa. Beleza, eu quero descartar. Então, se eu entrar no Vim de novo... e o edit você pode usar só E, tá? E ele também aceita você usar, né, caminhos relativos, né, relativo ao diretório onde você está. Eu vou abrir de novo. Como você pode perceber, nada foi alterado no arquivo, beleza? Então, até agora, o que nós aprendemos? Nós aprendemos a abrir o Vim, a fechar o Vim. Vou abrir aqui de novo. Nós aprendemos a sair do Vim descartando qualquer coisa. Nós aprendemos a abrir um arquivo para edição. Vou pegar o arquivo que está aqui dentro, né? E nós aprendemos a gravar arquivos, né? E pode ser o W também, que é um atalho para o write. Outro arquivo, .txt. Aprendemos a gravar arquivos. Então, meu primeiro arquivo, outro arquivo. Lembra que eu tenho outro arquivo que eu deixei aqui fora, né? Outro arquivo. Dois outros arquivos, né? Eu vou aproveitar e vou fazer o seguinte. Esse outro arquivo eu vou chamar de terceiro arquivo.txt, só para facilitar. E eu vou buscar aquele meu outro arquivo lá para essa pasta aqui, que aí fica mais fácil. Esse outro arquivo eu vou chamar de segundo arquivo.txt. Pronto, nós criamos o primeiro arquivo, o segundo arquivo e o terceiro arquivo. Vou até mover esse meu primeiro arquivo só para primeiro arquivo. Aí fica tudo... Opa! Aqui não, né? ls. Primeiro arquivo, segundo arquivo, terceiro arquivo. Olha só que legal. Outra coisa interessante do Vim é que ele tem algumas coisas dentro dele mesmo que permite você ter uma fluidez maior, né? Ele permite você ter uma fluidez na navegação dos arquivos. Isso aqui que é interessante, principalmente para quem é programador, que está aqui usando, aí daqui a pouco a gente vai falar sobre teclado, né? Por que é importante você aprender mais a usar o teclado do que o mouse. Com o tempo, principalmente para quem trabalha mais com código, você se torna muito mais produtivo quando você
quando você usa o teclado com proficiência, tá? No começo, nós somos muito acostumados a usar o mouse e aí a gente tem uma dificuldade. Mas depois, quando você se acostuma, você não vai mais voltar para o mouse. O Vim, ele te dá isso, né? Para que você possa entrar no Vim e você possa navegar nos arquivos, você possa abrir vários arquivos, você colocar lado a lado. Você consegue trabalhar diretamente nele. É como se você tem uma visão, eu estou no diretório tal, e você lá dentro você começa a abrir os arquivos. Então a visão de toda a estrutura do seu projeto, ela fica muito na sua mente. Aí daqui a pouco é como se você conectasse o seu cérebro, a sua mente, as suas mãos e os comandos e o Vim, e ele simplesmente funciona. É uma coisa bem fluida. Parece loucura falando agora, mas quem já está acostumado sabe que é inteiramente possível e muito legal, tá? Então, por isso a ideia, né? Use o Vim para que você possa experimentar isso. Óbvio que você vai ter que passar um tempo, né, para chegar nesse ponto. Eu mesmo não cheguei ainda nesse ponto de proficiência como eu imagino, como eu quero, mas eu estou no caminho e recomendo demais. Eu não vejo por que voltar. Então, olha só. Aqui eu estou visualizando, né, os arquivos dentro do meu diretório, né? Eu estou nesse diretório NVim First. Olha só, nós abrimos o Vim assim, ó, NVim. Pronto, ele abriu o Vim. Ele contextualmente sabe que está dentro daquele diretório, mas visualmente eu não tenho nenhuma informação aqui na tela. Vou sair. Aí, então eu posso abrir o Vim diretamente no arquivo, por exemplo, é outra forma. Ao invés de eu abrir o arquivo e depois editar, sei lá, primeiro o arquivo e trazer aqui em tela, eu posso já abrir o Vim colocando o caminho do arquivo que eu quero abrir. Então ele vai abrir já diretamente naquele arquivo. Legal, né? Nada demais, né? Mas é legal. Mas eu também poderia abrir o Vim apontando o diretório atual. Entende? Ao invés de colocar o caminho do arquivo, eu posso colocar só o caminho do diretório, tá? Pode ser só o ponto, que ele sempre vai abrir. É como o Code, né? Para quem está acostumado, né? Visual Studio Code. Você abre o Code no diretório atual, que é o que você está contextualmente no seu terminal. Então, da mesma forma, você pode abrir o Vim no diretório atual. Qual que é a diferença aqui? Ele abre o Vim num buffer especial aonde você vê os arquivos daquele diretório. Ele te dá lá os diretórios especiais, né? Que é o diretório atual, o diretório anterior e os arquivos que tem dentro desse diretório. Então é legal para você poder navegar. E aí ele te dá, né, algumas atalhos aqui em cima, ó, como sugestão, né? Para você ir para o diretório superior, você pode deletar, você pode renomear, você pode reordenar os arquivos, né? E ele tem o especial ali. Então, como é que eu navego entre os arquivos? Primeiro, né? Setinha aí para cima e para baixo e tal. Estou aqui nesse meu segundo arquivo. Se eu der um Enter aqui, ele abre o arquivo. Legal, né? Então, você pode navegar e abrir o arquivo. Então, isso aqui ajuda muito no dia a dia, mas não é só para isso, né? Daqui a pouco a gente vai ver que você pode abrir janelas lado a lado, e aí você pode deixar uma janela com seus arquivos abertos e nas outras janelas, que a gente chama de Windows, né? Janelas mesmo, você vai abrindo seus arquivos lado a lado, vai editando como se você tivesse num editor qualquer, tipo Visual Studio Code, por exemplo, talvez seja mais conhecido aí, que normalmente você tem numa lateral a estrutura do projeto, que na verdade é a listagem dos seus arquivos, e você vai editando eles aqui do lado. A gente consegue fazer isso. Mas aqui lembrando, aqui é só o básico do básico. Essas coisas a gente vai ver depois, a gente vai chegar lá. Aqui eu só quero que você aprenda o básico do básico. Do mesmo jeito que você abre um arquivo, você pode abrir ou navegar para os diretórios. Por exemplo, aqui eu tenho um ponto, né? Se eu der um Enter, ele entra de novo no mesmo local. Né? O ponto é sempre o mesmo diretório. Então eu posso clicar nele e eu vou parar no mesmo lugar. Mas se eu der um Enter aqui nesses dois pontos, ele vai para o diretório anterior. Por exemplo, eu estou aqui, né? NVim First, ele vai vir para User. Então, ó, olha que legal. Então você consegue ir navegando, né, no seu
no seu computador. Se você quiser, por exemplo, encontrar um arquivo ali, você pode ir navegando. Quando eu estou numa pasta, num diretório, né? Eu dou um Enter e abre esse diretório, a user, que é onde eu estava, e aqui a NVim first. Pronto. Cheguei no mesmo local. E, né? Terceiro arquivo, dou um Enter, pronto, eu entrei no arquivo. Tá? Então, outra coisa, você pode entrar no Vim fazendo com que ele entre no modo de navegação em um diretório. Aí aqui, assim, eu digitei nvim ponto, né? Mas esse ponto aqui é simplesmente o diretório atual. Você pode colocar o caminho completo, tá? Sei lá, Program Files, arquivo de programa. Arquivo de programa não é um arquivo, é uma pasta, um diretório. Então eu vou entrar no Vim dentro dessa pasta. Aqui tem questão de permissão, tá? Eu não vou entrar. Eu estou num terminal padrão sem permissões de administrador, então eu não vou falar sobre permissionamento. Eu vou entrar num diretório que eu sei que eu tenho permissão, né? User, que é o diretório do meu próprio usuário. Então, de novo, não é um arquivo, é um diretório. Então, quando eu entro, ele mostra a lista dos arquivos e entra no modo de edição, do modo de visualização que permite eu dar um Enter num arquivo qualquer e editar ele. Ok? Outra coisa, dentro do Vim, da mesma forma que você edita, né? Ou edit, aí você coloca um nome de um arquivo, né? Por exemplo, o primeiro arquivo, né? Que ele abre. Vamos de novo. Você pode fazer a mesma coisa, comando E, e você coloca uma pasta, um diretório. Aí ele entra naquele mesmo modo. Então você pode estar aqui, legal, eu vou entrar primeiro arquivo. Aí você edita ele, ok, vou colocar aqui alguma coisa. Editei. Legal. Eu estou querendo colocar esses traços aqui. Opa, quero colocar esses traços. Aí eu vou fazer o quê? Write. Gravei. Legal. Eu quero fazer isso em todos os arquivos. Edit. Entendeu? Eu voltei para a pasta. Vou lá no segundo arquivo. Enter. Vou colocar os tracinhos. Legal. Write. Edit. Voltei. Vou para o terceiro. Ok. Então, você pode, né, usar esse recurso para tornar fluida a sua edição. Entendeu? Eu não preciso sair do Vim para poder fazer essa edição. Eu não preciso ficar... Vamos sair de novo. Eu não preciso ficar... entrando na pasta e NVim, primeiro arquivo, faço alguma coisa, saio, listo, vou lá no segundo arquivo, eu posso deixar ele tão fluido quanto abro direto na pasta e fico navegando entre esses arquivos aqui e editando eles. Então, o que a gente aprendeu, recapitulando de novo até agora? Abrir o Vim, NVim, ficar no modo normal, vários ESCs aqui por segurança, né? E digitar o comando, né? Nós aprendemos o comando quit, que é a mesma coisa que que e o exclamação para você forçar, né? A saída, o comando write, que é a mesma coisa que o W, e o comando edit, que é para você abrir um arquivo ou uma pasta, um diretório, para editar, que é a mesma coisa que o E. Então, esses comandos aqui, no abrir e executar os comandos quit, write e edit, é o básico do básico que você precisa para você usar o Vim. Com isso, você já consegue abrir e fechar o Vim, navegar entre os arquivos do diretório que você está usando ali e manipulá-los da maneira mais
básica possível. Aqui não é um fluxo que você usa no dia a dia depois que você aprende de fato a usar o Vim. Na verdade, a gente usa o Vim todo configurado e tudo mais, de uma maneira mais legal e mais bonita, né? Muito mais fluida. Você vai aprender sobre atalhos e tudo mais, você vai ver que é bem poderoso. Mas inicialmente você precisa aprender pelo menos isso. Então eu recomendo você gastar um pouco do seu tempo. Quando eu falo gastar um pouco do seu tempo, eu não estou falando de algumas horas. Não tem como você aprender isso em algumas horas. Você precisa usar alguns dias, né? Você tem a sua rotina e você vai modificando ela para que você possa fazer o máximo possível de operações do dia a dia com relação a arquivos no Vim. Depois que você estiver acostumado, aí você vai avançando um pouco e pode ser que chegue no momento aonde você possa até mesmo substituir aí o editor que você usa no dia a dia pelo Vim. Talvez ele se torne uma ferramenta que te permita executar totalmente o seu fluxo de criação, de desenvolvimento. Aqui eu estou falando para desenvolvedores de softwares. Você usar o Vim no seu fluxo completo de desenvolvimento de software no dia a dia. Beleza? Bom, mas ainda tem mais algumas coisas para a gente dizer que fechou. Então, eu só te ensinei a abrir arquivos, a navegar entre arquivos, a salvar arquivos. Já é muito, né? Mas dá para você fazer muito mais coisas aqui. Vamos de novo aqui no Vim. Eu vou... Aqui tá legal, aqui já funciona. Eu vou dessa forma mesmo. Eu vou abrir esse arquivo aqui, né? Vou dar um Enter aqui nele. Agora vamos falar de módulos, tá? Eu falei um pouquinho, já até executei alguns módulos aqui. Mas olha só quais são os módulos, né? O Vim, ele tem 3 módulos, tá? Vou aproveitar e vou fazer o seguinte. Eu vou editar um arquivo chamado modusvim.txt. O arquivo não existe, né? Eu vou editar um arquivo novo modusvim.txt. Pronto, é um arquivo novo. Ele já deu um nome e não tem nada escrito, mas eu entrei. Vou criar isso aqui, modus do Vim. Legal, a gente digitando e aprendendo. O Vim, ele tem, a primeira coisa que ele tem, o primeiro modo é modo normal, tá? O que é o modo normal do Vim? É o modo normal. Quando você entra nele, é isso que ele é. O Vim vai permitir você fazer o quê? Vai permitir você ver o arquivo. É isso que é o modo normal. E o que você vai fazer com aquilo que você está vendo é outra coisa. Mas a primeira coisa é você entrar no modo normal. Vou dizer que o modo normal é o modo de navegação do Vim. Talvez esse não seja um bom nome, mas eu acho que agora faz sentido para quem está começando. Onde você pode, por exemplo, ler o conteúdo do arquivo e navegar em suas várias linhas e páginas, né? É isso. Vou aproveitar e vou dar um write aqui para salvar esse texto aqui, para ficar para a gente aqui como memória. E como é que eu entro no modo normal, né? Primeiro, quando o Vim é iniciado, este é o modo padrão. Legal? Então, assim, quando você entra no Vim, vou dizer que isso aqui é o padrão. Quando você entra no Vim, esse é o modo padrão. E caso você esteja navegando entre os vários modos, vamos salvar, caso você esteja em qualquer outro modo e você queira entrar no modo normal ou alternar para o modo normal, é simplesmente você digitar a sua tecla ESC no teclado. Então, a tecla ESC faz você entrar no modo normal do Vim. Essa é a coisa mais importante que você tem que saber. Porque a partir do modo normal, você entra nos demais modos.
O outro modo que nós precisamos saber é o modo de inserção, tá? Então, como que eu entro no modo de inserção? Uma vez que eu estou no modo normal, eu pressiono a tecla I no meu teclado de Insert. Automaticamente eu entro no modo de inserção. O que é o modo de inserção? É o modo onde eu incluo textos, eu faço a inserção de texto. Ou seja, eu de fato escrevo o conteúdo do meu arquivo. Estou no modo normal, então se eu usar as minhas teclas do teclado, para cima, para baixo, para lado, para outro, tem outras teclas, obviamente, a gente vai falar um pouco sobre teclas já já, eu fico navegando, né? Porque o meu modo normal permite eu navegar, né? Então, aonde o meu cursor está, aqui, por exemplo, pode alterar, aqui ó, entre o pode e eu alterar, se eu pressionar I aqui, eu vou entrar no modo de inserção exatamente aonde o cursor está. E aqui eu posso, né, navegar e editar o meu conteúdo. Então, 2, modo de inserção. É onde, de fato, eu altero o conteúdo de meus arquivos. Como entrar no modo de inserção? Só tem uma forma, né? A partir do modo, vou deixar maiúsculo, normal, pressione I, tá? Um outro modo é o modo visual. É onde você pode selecionar e modificar os textos sem a necessidade de estar no modo de inserção. Talvez esse aqui seja um dos mais confusos. Deixa eu salvar aqui. Mas com o tempo você aprende. Por exemplo, no modo visual, você está vendo que eu estou navegando, né, para a direita, para a esquerda, e eu não estou no modo de inserção. Então, por exemplo, vamos supor que eu percebi que essa vírgula aqui ela está sobrando. Eu posso entrar nela, insert, tipo apagar, né? Ou, olha, eu voltei para o modo visual. Eu apaguei por engano. Tem alguns comandos aqui, alguns atalhos, eu vou desfazer aqui, né? Depois a gente vai aprender atalhos. Ou eu poderia simplesmente apagar esse caractere, sem precisar entrar, digitar o delete. Eu posso digitar, aqui eu estou no modo normal, né? Eu posso digitar X. Então, no meu modo normal, para dar um desfazer, né? Eu posso fazer essas operações. Então, eu não preciso estar necessariamente no modo de inserção para alterar o meu texto, né? E o modo visual, ele é um modo que opera em todo o conteúdo que está disponível aqui para mim e não somente no cursor, mas eu posso selecionar, né, uma parte do texto e operar em cima daquela visão que eu estou tendo, daquele texto. Como é que eu entro no modo visual? Eu pressiono aqui no modo normal, eu pressiono a tecla V. Tá vendo aqui embaixo? Ó, visual. Agora eu estou no modo visual. Então eu começo a navegar. Agora, quando eu navegar, eu não vou só mais mudar o cursor, mas eu vou manter uma seleção de um conteúdo. Então, por exemplo, eu do S até o R. Então, eu estou visualizando essa partezinha do texto, então eu posso operar nela, eu posso fazer coisas com ela, eu posso, por exemplo, copiar e colar, né? Eu posso recortar, ou eu posso executar quaisquer outros comandos. Por exemplo, X, apagar. Entende? Então, o modo visual permite você selecionar um pedaço do texto e C, né? Remover daí
e P, colar ele em outro local. Opa, modo visual, T, ele estava, era quando o Vim é iniciado. Então, assim, o modo visual permite eu selecionar um pedaço do meu texto para operar nele. Eu também posso selecionar uma linha inteira. Então, eu posso, tipo, vir. Aí tem uns atalhos que a gente ainda vai aprender. Eu não vou falar sobre atalho agora, mas eu vou lá para o começo da minha linha. Então, eu posso ir para o final, né? Mas eu posso ir para o começo da minha linha, pressionar V e selecionar até o final, né? Aí eu posso operar, fazer alguma coisa com isso. Ou eu posso, de qualquer lugar da linha, simplesmente V maiúsculo, né? Que é Shift V. Pronto, eu selecionei a linha inteira. Então eu estou no modo visual de linha, tá vendo? É o modo visual, tá? Mas ele está operando na linha inteira. Então se eu descer e subir aqui, eu não estou mais, por exemplo, selecionando só até o cursor. Eu estou sempre selecionando a linha inteira. Então isso aqui também é legal, por exemplo, eu posso pegar esse texto que está aqui, ver, eu posso copiar, Y, dar um yank nele, posso colar ele aqui embaixo, tá vendo? V, Shift V, dou um C para copiar e remover, e, sei lá, colar de novo aqui em cima, né? Então, basicamente, aí, nós não falamos sobre atalhos nem nada, vou salvar esse conteúdo. Eu tenho esses 3 modos do Vim. Vou colocar ele aqui embaixo, normal, inserção e visual. Esses são os 3. O Vim tem 3 modos: normal, inserção e visual. O modo normal é o modo de navegação no conteúdo padrão. Como que você entra nele? Quando você inicializa o Vim, é assim que ele está no modo visual, no modo normal, perdão, ou em qualquer modo que você estiver, você pressiona tecla ESC no seu teclado e você entra no modo visual. Então é como se você tivesse sempre no modo normal. É como se você tivesse sempre no modo normal, isso lá em cima. Você tivesse sempre no modo normal e a partir dele você pudesse ir ou para o modo de inserção ou para o modo visual. Por que eu estou fazendo esse desenho meio louco, né? Acho legal. Então você está aqui no modo normal, que é assim que ele entra. Então, pressionando I, vou fazer assim. Pressionando I, você entra no modo de inserção. Pressionando V, você entra no modo visual. E sempre para voltar, você pressiona o ESC. Seria mais ou menos isso. No modo normal, você vai para o modo de inserção, com ESC você volta para o modo normal. Com V você entra no modo visual, com ESC você volta. Então, a parte fundamental dos modos que você precisa entender é quando você está em cada tipo de modo. Depois você aprende o que você pode fazer em cada tipo de modo. Mas eu acredito que conhecer o poder do ESC é o que você mais precisa saber. Então aqui, por exemplo, I no modo Insert, de inserção. Estou aqui, ESC, eu volto para o modo normal. V, estou no modo visual. ESC, voltei para o modo normal. Então no modo visual, eu seleciono. No modo de inserção, eu edito o texto. E no modo normal,
eu faço outras operações, por exemplo, executo comandos. A gente também costuma chamar o comando como modo de comando, né? Então, aqui eu tenho outro modo, que é o de comando. Então, nós temos o modo de comando, que é pressionando 2 pontos. ESC, normal, 2 pontos. Modo de comando, ESC, volto para o modo normal. V, V, no modo visual, ESC, volto para o modo normal. E modo de inserção, ESC, modo normal. Então é isso que você precisa conhecer do Vim para você conseguir operar aí o que você precisa, entrar e sair nos modos. Então, vamos recapitular a final para poder encerrar por hoje, porque já está ficando muito grande esse vídeo. Mas a ideia é que nesse único vídeo você consegue, né, assistir ele e executar o que eu estou fazendo. Se você assistir esse vídeo e ir executando, talvez até fazendo depois o seu próprio resumo, você vai conseguir operar o Vim de uma maneira bem legal. Então, abrir o Vim, nvim, sair, comando Q, agora você já sabe o modo de comando, né? Entra no modo de comando Q e executa o comando quit. Nvim, você pode executar o comando edit, que você seleciona um arquivo, você traz ele para edição. Você aprendeu os comandos write, salvar, né? E o comando quit, sair, além do comando edit, né? Para editar um arquivo. E você aprendeu a abrir o Vim diretamente num diretório, para que você possa navegar entre os comandos. Dando Enter, e você pode editar seus textos. Lembrando que para editar, você tem que entrar no modo de inserção, né? Então você abre o Vim, vou abrir o Vim novo arquivo.txt, um arquivo que não existe. Ele já entra no modo normal nesse arquivo e aí nos seus arquivos, agora você já consegue salvar, abrir arquivos, consegue navegar em diretórios, abrir arquivos, ficar navegando aí entre vários arquivos, e com isso você já consegue fazer o básico do básico aí do Vim, tá bom? E por fim, para encerrar hoje, você pode abrir o Vim e executar alguns comandos principais do Vim. Nós aprendemos o comando quit, sair. Esse de check health também é legal, é para você verificar como é que está a configuração do Vim, mas não faz parte do escopo que nós estamos aqui. Mas você tem um comando help, tá? Se você digitar 2 pontos, que é o comando help, você vai abrir dentro do Vim um manual do próprio Vim. Então, se você digitar help, você vai conseguir ler e aprender sobre o Vim, dependendo do seu idioma, ele possa estar em português, dependendo da instalação que você fez. Aqui a instalação padrão do Windows é em inglês, então ele vem no idioma padrão. Se você tiver instalado em português, ele já vai vir também em português, se eu não me engano. E aqui no próprio manual que ele te dá de ajuda, ele vai te mostrando isso sobre os modos, né? O normal mode, visual mode, insert mode, command line mode, né? O comando, né? E ele te dá aqui outras ajudas, ó, como você pode abrir outros manuais, né? Tipo help quit, por exemplo, né? Se eu digitar aqui help quit, tá vendo? Ele vai diretamente para
mostrando para você como você fechar, né, o seu vinho. Então, esse help é legal para você conseguir, né, obter ajuda geral. Então, assim, você já aprendeu o básico, você viu que o help é um comando, né? Como você já aprendeu como é que você entra no modo comando, como é que você sai, então você já consegue agora executar os comandos. E o comando mais prático aqui nesse momento é o help. Então você obtém ajuda de mais coisas no vinho, assim você vai se profissionalizando, digamos assim, no vinho, né? Então, fica aí essas dicas para você utilizar o vinho. Esse help, né? Ele vai para uma ajuda geral, mas veja que tem o comando help NVIM, né? Então, help NVIM. Ele vai te dar algumas informações para quem é de fato novato, né, no vinho. Aí ele, né, te ensina algumas coisas aqui sobre configuração, principalmente talvez para quem já usa o Vim e está passando a usar o NeoVim, né? Então, se é novato no NeoVim, esse Help NVim, ele vai te ajudar, né? Para quem é novo no NeoVim. O Help vai te dar uma ajuda geral aqui. Eu recomendo você começar por ele. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado. Esse é o basicão do vinho, tá? Eu sei que o vídeo ficou talvez longo, mas assim, usa ele para você ver e rever algumas vezes. É o vinho cru, o NeoVim cru. Recomendo que você comece a utilizar o NeoVim no seu dia a dia aos poucos. Dá para te ensinar como é que faz uma configuração de um lazy vinho, dá para te ensinar sobre Lua, script, atalhos, dá. Mas nesse primeiro momento, é muito importante que você apenas aprenda a usar o Vim, sabe? Abrir, fechar, criar arquivos, editar arquivos existentes, navegar entre eles, entrar lá no modo de sessão, modo visual, modo de comando, modo normal, aprender isso. E depois ler os tutoriais, o próprio help, né, do Vim, o comando help que eu te mostrei. Você usa o próprio site, né, neovim.io, para você ler a documentação. Óbvio que você tem muitos vídeos aí na internet disponível para te ajudar, mas o foco central aqui é o seguinte: usar o Vim, né, o Vim é mais do que simplesmente você usar uma ferramenta que vai substituir a que você já tem. Não é disso que eu estou falando. É uma experiência para uma pessoa que quer ser um desenvolvedor sênior. Então você vai treinar as suas habilidades ali. Você está treinando cognição, você está treinando conhecimento computacional e você está treinando a sua musculatura mesmo, né? Tipo, a sua memória muscular. E se você aprender a fazer esses fluxos, ele vai te trazer benefício com o passar do tempo. Mesmo que lá na frente você não queira usar o Vim no seu dia a dia, eu recomendo que você passe por essa experiência. Separe um tempo aí da sua vida para você estudar um pouco do vinho. Não estou falando para você ficar 2, 3, 10 horas direto. Não, cara. No seu dia a dia, começa assim: olha, eu tenho o meu bloco de notas aqui com algumas anotações. Então, toda vez que eu for editar esse meu arquivo, eu vou fazer com vinho. Toda vez que eu for fazer uma coisa basicona aqui no meu código, que eu só vou alterar alguma coisa ali, eu não vou compilar, não vou depurar, eu vou só editar uma documentação, alguma coisa básica, eu vou usar o Vim. Então aprenda a fazer isso no dia a dia. Tenha o seu Vim ali instalado e ok, vai funcionar. Um pouco de tempo você vai estudando e depois você vai se profissionalizando. Se a galera gostar desse conteúdo, se você gostar desse conteúdo, comenta aí, dá um like, sim, dá uma ajuda, uma força pra gente aqui. E se for útil para mais gente, nós vamos fazer um pouquinho mais de vídeo, te mostrando a fazer umas outras coisas, configurando, talvez mostrar um lazy Vim, né, para você editar como se fosse uma IDE, para você dar uma visualizada em como que pode ser, aonde você pode chegar com o Vim, né? Então, é isso. Espero que você tenha gostado, o Juan ou qualquer outra pessoa que queira, né, aprender a utilizar o Vim. Espero que tenha ajudado. Fico à disposição aí através dos comentários para poder responder, para tirar dúvidas e talvez criar outros conteúdos semelhantes aí. E fica a dica, né? Use Vim pelo menos por um tempo. Se você é desenvolvedor ou quer ser um desenvolvedor sênior profissional, fica a dica.